Oi, peoples, tudo bem? Como é que estão todos? Voltei, não resisti, voltei. Antes de mais nada, quero deixar bem claro que se por acaso meu óculos cair nessa conversinha, é porque ele tá quebrado, tá? Olha aqui, ó. E vocês sabem como é que é professor, a gente não tem dinheiro pra mandar arrumar óculos, né, gente? Então é isso, se cair eu vou pegar e colocar na cara de novo, fingir que nada aconteceu. Bem, por que eu resolvi voltar a fazer um vídeo? Fazer um novo vídeo. Eu estava pensando justamente nessa questão do óculos. Olha, saiu um palavrão, ainda bem que não saiu, né? Professor não tem dinheiro. Mas aí eu sento para assistir um jornal e fulano e ciclano falam que o professor ganha bem, que é valorizado, que ganha muito bem, que nós temos professores que ganham 15 mil, 25 mil, que enfim. Pessoal, professor não ganha bem. Ah, mas é funcionário público, tem estabilidade, tem carreira, faz cursos, recebe a mais, tal. Pessoal, ainda assim, se você for fazer uma discussão rasa, você vai chegar na conclusão, ainda assim, de forma rasa, que o professor não ganha tão bem quanto é propagado e quanto as pessoas pensam que é. Vocês vão entender que não, gente, o professor não ganha bem. E aí, nós vamos ter que pensar um pouquinho que o professor, ele é um trabalhador normal. Ele é uma pessoa normal, ele tem contas de água, luz, telefone, igual todo mundo. Ele faz compras igual a todo mundo. Uma das coisas muito legais que eu vivo na escola é quando as crianças descobrem que eu tenho uma casa, que eu tenho uma mãe, que eles acham um absurdo. Como assim você tem mãe? Porque eles acham que eu tenho idade, né? Enfim, não tenho. Embora alguns falem, mas eu nego. E aí eles ficam assim, nossa, mas ele tem mãe, nossa, ele tem rede social, nossa, ele tem vida. Pois é, eles acham que a gente não tem vida. Eles acham que nós somos aquela pessoa, né, tipo o Papai Noel, endeusada ali. E aí, muitas pessoas têm isso na ideia, de que o professor, ele não passa por esses perrengues. Se o professor está viajando, quando ele pode, não viaja agora, fica em casa, bem lembrado, mas quando ele pode, ele viaja, ou ele compra um perfume, um computador, um carro, ou tem uma casa legal, é porque, meu amor, tá parcelado, é porque ele fez empréstimo em cima de empréstimo, é porque ele teve que se matar em 2, 3 turnos de trabalho. E quando eu falo 2, 3 turnos de trabalho, é você entender que ele teve que lidar com 30 crianças, com suas realidades, com as suas expectativas, com os seus mundos, de manhã e depois mais 30 à tarde e, quiçá, às vezes, à noite também, mais a demanda de casa, ou seja, ele teve que batalhar muito para conseguir alguma coisa. E vamos pensar mais ainda que o professor, e isso eu falo como professor de rede pública, que sempre fui, já ao longo desses 10 anos, é pensar que o professor, ele muitas vezes paga para trabalhar. Ah, mas como assim paga para trabalhar? Simples, gente. Quantos professores não compram folha de sulfite para os seus alunos para fazer atividade? E aí aquela atividade vai ter que ser rodada numa impressora. Quem vocês acham que comprou a impressora? A tinta, é o papel diferente, é a lembrancinha da Páscoa, é um enfeite diferente, é um lanche que às vezes a gente vai para um passeio. Já aconteceu sim, de ter que fazer vaquinha para inteirar lanche e tal. E eu não estou falando só do professor. Quantas diretoras não põem a mão no bolso, às vezes, sabe? Traz de casa, faz em casa para poder cumprir com... Não estou falando de comprar material para a escola, tá? Armário, não estou falando disso. Eu estou falando de pequenas coisas que quase todo professor, seja na esfera do coordenador pedagógico ou da diretora, já teve que fazer durante o seu trabalho, para complementar o seu trabalho de alguma forma com aquilo que não tinha. Então, o professor, ele não ganha bem. O professor, por exemplo, apesar de ele ter acesso a algumas formações dadas pelas secretarias municipais de educação, eu já trabalhei em 2, ele não tem dinheiro para, por exemplo, eu quero fazer um mestrado, então ele tem uma bolsa sim, pela prefeitura e se não me engano pelo estado,
Mas, gente, tem toda uma burocracia para se conseguir isso. Não é tão simples. É aquela coisa, você tem o direito a... Porém, para você acessar esse direito, há uma série de obstáculos. E muitas vezes o professor, que é esse José, essa Maria, citados em tantas canções, é aquela pessoa simples, é aquela pessoa que não tem mais tempo nem para olhar o filho. Ele não quer nem mais escutar o filho falando em casa. Quem dirá fazer um mestrado. Então não tem condições de trabalho, sabe? Eu não estou fazendo crítica nenhuma. Aliás, estou fazendo uma crítica, óbvio, né? Sempre que a gente emite uma opinião, a gente está criticando, falando sobre alguma coisa. Mas eu não estou atacando de forma alguma a Secretaria Municipal de Educação onde eu trabalho, onde eu já trabalhei. A minha proposta mesmo é pensar que a valorização do professor, ela tem que ir além das palmas que são dadas, ou que não são, né, no caso, mas que poderiam ser dadas, mas ela está também em pequenos gestos, sabe? É você, por exemplo, amigo, amiga, que tem um sobrinho, as gays, né? Quase todas têm sempre um sobrinho. Mas todos os meus amigos, as minhas amigas, vocês têm um sobrinho. Você procura se inteirar da escola? Ah, mas não é meu filho. Mas você sabia que se você for na escola do teu sobrinho, numa festinha, ou então mandar um bilhete para a professora, dá aqui seu caderno, deixa eu mandar um bilhete para a sua professora para falar para ela, para agradecer, ou para como é que você está indo. Isso é apoiar e valorizar o trabalho do professor. Porque muitas vezes, gente, o professor é uma figura solitária. Ele é uma pessoa que trabalha sozinha, mesmo tendo grupos de trabalho. Por quê? Porque a realidade de uma sala de aula, só quem sabe como ela é quem está ali dentro. Então o teu colega, às vezes, vai te ajudar com vários conselhos, etc e tal, mas só na hora você ali com a tua turma é que sabe como é que isso vai acontecer. Então o pai, a mãe, e sim, eu falo para os pais, porque os pais deveriam ser presentes, não só mães, mas o pai, a mãe, a avó, a tia, o tio, que pode estar presente na escola do seu sobrinho, do seu filho, do seu neto, isso ajuda o professor. Mas não é aquela questão que muitos professores poderão pensar, mas vai bisbilhotar o que eu estou fazendo, vai verificar o que eu estou fazendo, vai querer me avaliar. Não, eu não estou falando disso. Porque só quem pode avaliar o trabalho pedagógico de um professor é o seu coordenador pedagógico, é o seu diretor, é o seu supervisor, é um professor de faculdade que domina aquele assunto. Então é diferente, por exemplo, quando eu faço uma receita na internet e eu faço, o bolo da minha avó. E aí uma pessoa vai falar, mas se você colocar fermento, você melhora a massa. Mas se você colocar menos açúcar, você mais... É diferente. Por quê? É uma coisa que é um saber comum aquela receita. É diferente, por exemplo, é um outro caso, quando eu estou falando de técnicas de cozinha. Que aí só um culinarista, só uma cozinheira, um chefe de cozinha uma chefe de cozinha conseguiria opinar e falar com propriedade. Então, esse apoio ao professor que eu falo, ele se dá na esfera da empatia. É mostrar para o professor que, olha, quais são as dificuldades que você está enfrentando aí para poder dar conta do teu trabalho? Tá faltando brinquedo? Essa escola tem um espaço para o meu filho, para minha filha brincar? Para o meu sobrinho? Não tem. Mas por que não tem, professor? A prefeitura não previu isso? Ou eles ainda estão fazendo um modelo, ainda estão traçando um projeto? Quais projetos tem na escola? É apoiar no sentido de se informar também sobre as angústias daquele professor, daquela escola. Então, todo bairro tem uma escola pública. E mesmo que teu filho, teu familiar não faça parte dela, você, enquanto cidadão, enquanto pagante de impostos, você também tem que ser o maior interessado em que aquela escola seja uma referência no teu bairro. Que aquelas pessoas que trabalham lá, do professor ao faxineiro, ao diretor, etc e tal, não sintam medo de caminhar por aquele bairro. Porque muitas das vezes, aquele bairro que ele trabalha não é o bairro que ele mora. Nem todos têm esse privilégio. Porque é um privilégio. Então, assim, é você valorizar o professor e a professora do teu familiar de modo a estar junto. E essa questão de estamos juntos, ela serve para muitas
minorias e não minorias atuais. Não minorias porque gays, mulheres, negros não são minorias dentro de uma sociedade. É só mudar o foco, é só mudar o olhar, a perspectiva de quem está vendo isso. Então, os professores, eles também são um grupo e que cada vez mais se sentem cansados. Ah, mas tem 2 férias, tem não sei o quê. Para e pensa e conversa com o professor que você conheça, seja do teu filho, da tua filha, do teu sobrinho, seja lá qual professor ou professora seja. Veja se é isso mesmo, se é esse mar de rosas. E eu não estou reclamando da minha profissão, porque eu amo trabalhar com educação. Eu só estou querendo só estou me propondo a essa reflexão, porque por amar demais o ato de educar, a gente tem que lutar por ele. E eu acho que se todos nós começarmos a contribuir, a dialogar, para valorizar esse professor, eu acho que a educação ela vai atingir a toda a sociedade e vai mudar como um todo. Não a curto prazo, mas a longo prazo, quem sabe a gente tem uma escola melhor, bairros melhores e uma cidade melhor. Para que a gente não volte a ter que ensinar as pessoas a lavar as mãos corretamente, se elas soubessem fazer isso. Não porque a escola ensinou, mas porque as famílias, os familiares já têm tão claro na cabeça que ensinar é um dever e um ato de cada um. A propriedade para examinar, avaliar e proceder é do professor. Mas educar, participar, estar junto, cabe a todos. Enfim, eu fico por aqui, porque já estou com fome. E todas as minhas reflexões eu vou começar a joga para o universo e o universo volta com coisas boas. É isso. Um beijo, fique em casa e vamos lá. Freud, assistam, porque é uma série que vai falar de uma forma muito interessante sobre como o professor era endeusado como centro de saber, e isso mudou. Ele não é mais o centro do saber, não é o único detentor de saber. O aluno traz muitas coisas. Só que nesse meio tempo, o professor se tornou desnecessário, uma pedra no meio do caminho, pode ser substituído por internet. Tudo isso pra gente pensar, tá bom? Beijo!